Hoje nós iremos estudar a lição de número 6, que tem por título o profeta Elias e Eliseu e o seu sucessor. Sobe de pé. Vamos ler o texto áureo, dessa lição. Depois nós iremos fazer a leitura em classe, que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 2 e versículo de número 9. Amém? Amém. E diz assim: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Vamos para a leitura em classe? Se encontra em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15. Amém? Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias um redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Os irmãos leu 2. E disse Elias a Eliseu: Fica-te por aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: Sabe que o Senhor hoje tomará teu servo por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte a ele, ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisas duras pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo ele andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou um do outro. E Elias subiu ao céu um redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma outra banda, e Eliseu passou. E vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu.
e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Podem tomar voz assento. Muito obrigado, irmãos, pela leitura. Irmãos, aqui nós iremos começar a estudar nessa noite, né, o fim de um ministério de um homem que foi fora de série no seu período de tempo. Como os irmãos bem sabem, como diz a palavra, que Israel aqui nesse período estava vivendo um período de depressão espiritual. O povo estava longe de Deus, né? Os seus reis tinham se voltado para a idolatria, e Deus levantou alguém que desafiasse esses reis, desafiasse os deuses pagãos que estavam ali reinando. E Deus levanta esse homem por nome Elias, um homem que ele tinha as suas peculiaridades, a sua forma de ser, a sua forma de agir, e tudo que ele tinha ele transmitia a Deus, na sua forma de pensar, na sua forma de se portar. E quando nós acompanhamos na lição anteriores, a forma que ele se dirigia com Acabe, né? Nós começamos a ver que ele era um homem destemido, um homem que não tinha medo de represária, um homem que não tinha medo do que viria a acontecer com ele. Ele era um homem que tinha, primeiro de tudo, o temor de Deus na sua vida. O segundo, tinha uma fé incondicional em Deus. E é bom a gente relatar isso da vida de Eliseu, porque o que nos mostra a vida dele, que ele tinha essas duas coisas que é de suma importância para a gente entender o caráter dele, né? Porque nós vamos ver que aquilo que ele tinha de mais importante iria passar para o seu sucessor, né? Então vamos entender um pouco da personalidade de Elias através dessa lição. Amém, irmãos? A introdução diz assim: o ministério de Elias estava terminando quando Deus ordenou que ungisse o seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Eliseu era muito próximo e leal a Elias, antes de ser levado ao céu pelo Senhor. Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber da sua parte. Eliseu, mais que depressa, pediu a porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi o fim do ministério de Elias e o início do ministério, o fim do ministério de Elias e o início de Eliseu. São os assuntos dessa lição, né, irmãos? Então nós vamos tratar o fim de um e o começo de outro, né? Como a gente acabou de ler. A despedida de Elias, né? O ministério de Elias terminando. Irmão, como os irmãos bem sabem, e eu creio que os irmãos já estudou, já conhecem bastante aqui da lição, que vem nos acompanhando, nós vemos assim que o ministério de Elias foi pautado dentro de desafios, né? Foi pautado dentro de milagres extraordinários e manifestações de Deus extraordinárias. Só que a gente também tem que colocar e trazer também que Elias era homem como eu e você. Ele era um homem que Deus usava, um homem que Deus derramava a manifestação. Quando orava, o sol parava. Quando ele orou, o fogo caiu no céu. Mas ele também era homem como eu e você, como diz a palavra do Senhor, né? Lá se refere no Novo Testamento que ele era homem como eu e você. Muitas vezes, como nós vamos acompanhar, que teve um momento da vida de Eliseu que ele ficou em tamanha tristeza que ele chegou a pedir até a própria morte, pelo estado que ele estava naquele momento. Mas irmãos, a gente começa a notar e ver que por mais que ele teve esses momentos de fraqueza, esses momentos de necessidade de um socorro, ele não abandonou aquilo que ele tinha mais importante, que era o quê? A sua fidelidade a Deus. Ele tinha essa fidelidade a Deus, essa lealdade a Deus dentro do seu coração, dentro de si. Nós vamos acompanhar, irmãos, porque como nós vamos ver, quando ele desafia os profetas, ali aquele momento ali de desafiar os profetas,
ele começa a fazer, arrumar a casa, arrumar o altar ali, irmãos. Aquilo ali não foi apenas um ato, se a gente for analisar, mas foi um ato do quê? De fidelidade, um ato de fé, um ato de confiança. Confiança em quê? Naquilo que ele cria. Naquilo que ele cria, irmãos, né? Porque se a gente for parar para analisar, quem que pregou para ele? Quem o discipulou? Quem o chamou para esse ministério? Se a gente for olhar dentro do contexto bíblico, você já se fez essa pergunta? Quem chamou Abraão? Quem chamou Abraão para ter esse ministério que ele teve? Quem chamou Moisés para ter o ministério que Moisés teve? Irmãos, olha, se a gente for se a gente for fazer uma linha de raciocínio, nós vamos ver que esses homens não foram chamados por qualquer pessoa, mas foi chamado pelo quê? Pelo próprio Deus para estar fazendo algo específico. Não foi algo meramente humano, ou alguém chegou lá, o colocou porque ele era bonito, ou porque ele era filho de pastor, ou ele tinha uma fala boa, não. Se a gente for começar a analisar a vida desses homens de Deus, foi o próprio Deus que chamou. Se o próprio Deus que chamou, irmãos, Deus guarda, ele vela pela palavra dele. Mas, irmãos, se os irmãos for analisar que as pessoas que Deus chamou, o que elas fazem? O que elas começam a ter uma linha de pensamento? Ela vai muito contra ao sistema do que estava implantado. E às vezes, o que acontece? O próprio sistema começa a fazer o quê? Rejeição. Para analisar, irmão, o que estava acontecendo com o povo. O povo estava aprisionado dentro de uma política corrupta, estava vivendo dentro de uma sociedade corrupta, espiritualmente estava morta. O sistema estava todo desorganizado. Aí Deus levanta um para fazer a diferença. Como foi em todo o período da palavra de Deus. Deus sempre levantou um para fazer a diferença. Mas nessa noite eu faço uma pergunta para você. Você não precisa me responder, mas responde para você mesmo. Qual é a convicção do seu chamado? Qual é a convicção do seu chamado? Você crê mesmo que Deus te chamou para essa obra? Você crê mesmo em qual é a sua convicção daquilo para que Deus te chamou? Porque, irmãos, para analisar, todo mundo olhava para Elias e sabia quem era Elias. Os profetas sabiam quem era, os outros profetas, os mentirosos daquele tempo olhavam para Elias e sabiam quem era Elias. Porque olhava para Elias não só por causa da sua roupa, que era diferenciada, ou da sua forma de falar, não, porque todo mundo sabia que aquele homem, quando falava, era a boca de Deus na terra. Que toda vez que aquele homem abria a boca, era a boca de Deus na terra. A convicção do ministério que ele foi chamado para ser, a convicção que ele tinha de que Deus estava na vida dele, irmãos, não tem como comparar com a nossa mente, porque ele tinha uma coisa que nos falta muito hoje: relacionamento com Deus. Relacionamento, integridade com Deus, cumplicidade com Deus. E isso, irmão, é algo que hoje nós precisamos ter. Nós olhamos dentro da Bíblia, nós encontramos muitos referenciais de homens que mudaram circunstâncias através do que? Da palavra. Mas, irmão, deixa eu te fazer aqui um paralelo aqui. Olha, mas chega um momento que tudo tem um fim. Chega um momento, pastor Edson, irmã Marina, que tudo tem um fim. Aí eu faço uma outra pergunta e você responde para você mesmo: como você quer terminar o teu ministério? Uma pergunta que nós temos que ter dentro da gente: como queremos terminar o nosso ministério? Né? É fácil a gente que está começando na vida ministerial, naquele gás, naquele ímpeto, naquela vontade, mas você já perguntou como que você quer terminar o seu ministério? Porque hoje, pastor Edson, irmã Marina e outras pessoas que estão vendo, que estão aqui, muitos estão começando bem, mas estão terminando mal. Muitos estão se parando hoje no meio do caminho,
Porque não tem expectativa de ver o final. Por quê? Por falta de base no começo. Por falta que não teve alguém, ou não teve alguém que fosse uma referência. Vocês conseguem entender que, olha só, irmãos, hoje a falta de referência espiritual é algo latente. É simples, comece a observar hoje, né? Hoje você olha o sistema que engloba o cristianismo, as pregações. Hoje você vê um monte de movimento, mas você não consegue ver alguém se levantando e sendo referência na terra. Alguém se levantando e você falando assim, olha, aquela pessoa quando prega, aquela pessoa quando a forma que ela vive é diferenciada. Irmãos, eu não quero englobar todos os ímpetos, não, mas eu quero dizer para você, se você chegou até aqui na sua vida espiritual, alguém foi uma referência para você. Você se espelhou em alguém. A sua forma de ser foi moldada, por quê? Porque alguém te induziu a isso. Mas hoje o que nós mais sentimos falta, irmãos, é de pessoas que têm essa mentalidade de pensar assim, olha, se eu estou na frente, eu tenho que ser exemplo. Se eu estou na frente, eu preciso ser exemplo. Elias, ele tinha algo dentro dele que era o maior exemplo de Deus na vida dele. Sabe o que era, irmãos? O temor da fidelidade de Deus. Se você for parar para analisar, irmão, quando chega, eu vou adiantar aqui só para você entender um pouco, quando chega no momento do processo de separação dele e Eliseu vai começar a reinar, o que Eliseu pede para ele? Não é só a capa não, mas ele pede aquilo que ele tinha mais importante da vida dele. O que era? A fidelidade e a sensibilidade de Deus na vida de Eliseu. Porque ele sabia, olha, por mais que ele fosse fazer a obra de Deus e fazer o dobro do que ele fez, mas o que mais ele queria era essa certeza, a fidelidade e isso que motivava a vida de Elias, né? Essa fidelidade e essa fé em Deus, a certeza que Deus é a convicção. Irmão, tudo parte de convicção. Quando você tem convicção que Deus te chamou para fazer uma obra, não, eu fico vendo, analisando os textos bíblicos, o que me chama a atenção também é a vida não só de Elias, irmãos, de Neemias também. A convicção que Neemias tinha de olhar e dizer assim, olha, eu estou fazendo uma grande obra. Irmão, quando você está fazendo uma grande obra, você está dentro do que você acredita. Pode estar uma ou duas pessoas, mas a tua fé é a mesma, a tua confiança é a mesma, porque você sabe quem está te guardando e te dando as condições é Deus. Porque, irmão, nós não temos que nos preocupar com o começo, nós não temos que nos preocupar com o meio, mas nós temos que nos preocupar com o fim, porque o fim vai gerar a vida eterna. Irmãos, o fim vai gerar a vida eterna. O nosso galardão não está no meio, o nosso galardão está no fim. Aquilo que Deus nos preparou, nos prometeu, irmão, está no fim das coisas, não está no começo. E muitos querem fazer tudo no começo, e quando chega, a gente que pratica um esporte, o nosso professor sempre fala, olha, cuidado, não gasta todo o teu gás no começo não, porque se você tiver mais de uma luta, na última luta você não vai conseguir fazer nada, porque você já perdeu toda a sua força, você já perdeu toda a sua respiração. E muitos irmãos hoje, o que está acontecendo? Estão nadando no mar, sem direção. Por quê? Porque já gastou as forças que tinha. Se não tiver o Espírito Santo de Deus para renovar as forças, irmão, vai morrer. Por quê? Hoje está nadando, porque no começo fez tudo. Por isso que eu digo para você, a obra de Deus, irmãos, é no passo do gado, é de pouquinho em pouquinho. É nas pequenas coisas, ali ó, é arrumando aqui, é consertando ali, é trabalhando aqui, porque para quando chegar naquele grande dia, para quando chegar lá no fim da sua carreira, aí você vai poder dizer igual o Paulo falou, combati um bom combate, acabei o quê? A carreira, mas o que eu guardei? A fé.
Olha Paulo e Elias, olha as palavras de Paulo, olha a vida de Elias, irmãos. Teve fraqueza, foi um homem como a gente, foi um homem que provou tudo de Deus, mas olha o fim dele. Vai se encontrar com Jesus lá no Monte da Transfiguração. Um homem que é lembrado até hoje, irmãos. Elias era um homem tão grande que quando os filhos de Cefas foram expulsar os demônios lá, falaram assim: olha, eu sei quem é Elias, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, e vocês quem são? Irmão, escuta o que eu vou te dizer hoje aqui nessa noite. Muitos estão tão preocupados que o povo está pensando, estão esquecendo do que Deus está vendo, pensando de você. O que Deus está pensando de você, e o mais importante de tudo, não é só Deus, irmãos, o mundo espiritual também. O mundo espiritual, o que o mundo espiritual está vendo ao meu e a forma que nós estamos vivendo. Porque olha, imaginou os filhos de Cefas olhando, foram expulsados, vem cá, eu conheço Jesus, eu conheço a Paulo, eu conheço, mas e vocês, quem são? Irmãos, eu falo para você, é melhor ser conhecido por Deus do que esperar aplauso humano. É melhor ser conhecido por Deus como um homem de Deus, igual aconteceu com o próprio Eliseu. Aquela mulher olhou e falou assim: ó, eu vejo que aí vai o quê? Um grande homem de Deus. Irmãos, é diferente, irmão Manuel, o homem olhar para você e a forma que Deus olha para você. O homem te aplaude, mas daqui a pouco te vira as costas, te abandona. Deus não. Deus, ele não faz isso, ele não abandona. E olha como foi, irmão. Eu fico imaginando aqui, olha, a forma que Deus olha para Elias e prepara fala assim: Elias, você foi um grande homem na terra. Como você foi um grande homem na terra, isso é parafraseando um pensamento meu. Eu não vou te abandonar no seu último estágio. Irmãos, quantos pastores, quantas pessoas que fizeram a obra de Deus, pregaram, ganharam alma, fizeram o que fizeram, mas por causa de pequenas coisas, irmãos, foram esquecidos, estão sendo esquecidos. Por quê? Porque não compete mais. Os novos pensamentos já não são mais igual aos outros, o antigo. A falta de valorização, irmão. O que tem quebrado hoje a igreja é olhar para o meu antecessor como se ele não tivesse feito nada, como se o legado que ele deixou não tinha valor algum. E não é bem assim, irmão, porque a obra de Deus ela cresce em unidade. Irmão, se você hoje está no processo de adaptação, se você está no processo de transição, o que nós temos que fazer? Aprender com o que ficou, com o que está saindo, perdão. Irmãos, nós temos que aprender com o que está saindo, porque o legado que ele deixou vai percorrer a vida toda, não aqui, mas lá no céu. Irmãos, eu acredito que todos os nossos atos, tudo aquilo que nós fazemos em prol da obra de Deus é anotado. Você acha que Deus vai esquecer do dia que você levanta de madrugada para ficar estudando a palavra? Você acha que Deus vai esquecer dos momentos que você deixa a tua casa, o teu filho, a tua esposa para ficar orando? Não, irmão. Eu acredito nisso, sabe por quê? Porque é desde os meus 14 anos de idade, quando eu ia na casa da irmã Nair, nós sentava lá no fundo, irmãos. Ela falava assim: jovem, escuta, aconteça o que acontecer, não desanima de Deus, continua, porque você vai ter legado com Deus. Ela sempre falava isso. Há um legado de Deus para a nossa vida, há um legado de Deus para a vida de cada um. Mas nós temos que entender isso, irmãos, como esse homem entendeu. Irmãos, Elias, igual nós acabamos de dizer, então o ministério dele, o ministério de Elias aqui, como diz o texto, foi tremendo, né? E ele acabou o seu ministério de uma forma mais tremenda ainda, irmãos. Porque olha, vamos analisar que olha, um homem, um profeta com grandeza de alma, né? Diz assim: embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento,
o ponto de aparecer no monte da transfiguração, ao lado de Jesus e Moisés, ele não preferiu nenhuma profecia de longo prazo, e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medido somente pelo tempo do cumprimento das suas profecias, mas principalmente pela o quê? Integridade e grandeza de alma. Irmão, grandeza de alma, integridade, são duas coisas que nós temos que ter dentro da gente. Sabe por quê? Eu não posso me vender por qualquer coisa. Eu não posso me vender por qualquer prato de lentilha. Eu não posso vender a palavra de Deus por causa de cargo. Irmão, se hoje... Irmãos, e quantos hoje estão o quê, irmão? Deixando essas duas coisas de muito importante: integridade e grandeza de alma. Porque a devoção que ele tinha, a demonstração que ele tinha dentro de si, esse amor, esse respeito de Deus. Quando nós olhamos na vida também de João Batista, nós começamos a fazer um paralelo entre os dois. Sabe, João Batista não tinha medo não, ele falava a verdade. Até então os religiosos daquele tempo não gostavam de João Batista. Por quê? Porque ele falava assim: seus bandos de víbora. Falava assim: olha, vocês vão se arrepender. Irmão, sabe o que falta hoje? A firmeza da palavra. Porque muitos pensam hoje que pregar a verdade espanta o povo, mas é o contrário. Porque quando você prega a verdade, o povo cai, o que? Em arrependimento. Denunciar e o que? Não denunciar e abandonar, denunciar e abraçar, para poder ajudar a melhorar, irmãos. Nós não podemos mais viver um tempo de abandonar. Nós estamos vivendo um tempo onde, irmãos, que nós queremos. Irmãos, como você nasce, como alguém te admira? Emanuel, já parou? Como que alguém te admira? Pastor S, como que alguém vai te admirar? Já parou para se perguntar isso? Como que alguém vai olhar para mim e falar assim: nossa, aquele ali, ele pode ter um jeitão daquele jeito dele, mas ele é um homem de Deus. Como? Quando você tem essa sensibilidade, esse caráter do que, irmão? De não abandonar. Não abandona quem está do teu lado, não abandona quem está precisando de você, porque hoje é fácil. Eu pego os seus traumas, as suas feridas, passo um remédio e fica aí. O que vai acontecer? Aquilo vai começar a garaguenar, vai começar a sangrar, vai sair pus e não vamos ser curados. Em vez do que, irmão, de eu tratar o que está em você, te ajudar a melhorar, te ajudar a se curar, para depois você olhar e dizer assim: olha, eu vou seguir isso aí, porque para mim ele foi um grande exemplo, ele foi uma pessoa que me ajudou no momento difícil. Hoje o que nós precisamos, irmãos, é entender que nós precisamos ter duas coisas na nossa vida que Elias teve: integridade e grandeza de alma. Grandeza de alma, irmão, olhar a necessidade do próximo e ver, irmãos, o que eu não posso fazer eu não aponto. O que eu não posso ajudar você, o que eu quero saber se eu não posso te ajudar? O que vai me adiantar? Agora, o que eu posso fazer, eu tenho que fazer, porque isso eu vou ser negligente, eu vou estar saindo fora do querer, né? Mas vamos lá. Então, irmãos, quando passou esse processo de transição, ele foi para Gilgal, um lugar de boas recordações. Irmãos, ali nós começamos a acompanhar, nós vamos lá em Josué, nós vemos quando o povo adentra dentro da terra prometida, e ali, quando ele passa por Gilgal, passa por Gilgal, passa por Jericó, né? E vai ali, irmãos, sabe o que eu acho interessante de tudo isso? Josué não se apartou. Ele falou com Josué, olha só o que ele fala para Josué: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Betel. Irmãos, sabe o que eu vejo ali? Um homem de Deus, que era Elias. Josué começando a sua carreira. Ele fala assim: onde ele for, eu vou. Aonde que ele for, onde ele pisar a planta. Porque quando nós começamos a ver, já o Eliseu,
Elias já tinha chamado, já separado, Deus já havia separado Eliseu antes. Então ele já vinha caminhando, já vinha na caminhada com Josué, perdão, com Eliseu. Elias já vinha na caminhada com Eliseu. Mas agora no momento de o quê? No momento da subida, no momento que os dois iriam separar. Irmãos, se os irmãos vão começar a analisar o texto e ver, né? Ver o texto, você percebe que todo mundo ali estava sabendo. Mas só que Deus precisava confirmar o ministério de quem? De Eliseu e de Elias. Falou assim, ó, agora vai começar o processo. Eu quero ver agora. Vamos ver. Ele falou, não, eu não vou abandonar. Eu quero ir onde você for. Eu quero pisar onde você for. Sabe, eu fico vendo essa mentoria, né? Onde ele passou, a certeza do que, irmão? Se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Se ele chegou lá, eu também consigo chegar. Irmãos, deixa eu te dizer, você tem essa capacidade do que? De olhar e ver o que? Olha, ele chegou, eu também vou chegar. E eu vou fazer mais do que? Eu vou ir mais além do que ele fez. Né? E nós vemos o que? Que ele começou a andar. Então os filhos do profeta que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Eles disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse, também eu bem sei, também eu bem o sei, calai-vos. Irmãos, olha só, todo mundo estava sabendo o que ia acontecer, mas precisava de uma afirmação ao ministério de Eliseu. Você entende? Por isso que eu digo para vocês nessa noite, eu não sei se você está começando agora o ministério, né? Mas a forma que você começa também vai condizer muito lá no final. Se você começar já sendo negligente, o seu final vai ser terrível. Se você começar o seu ministério negligentemente, o seu final vai ser de destruição. Mas não, ele falou assim, olha, eu vou seguir os passos aqui. Eu vou caminhar aqui dentro da direção, dentro daquilo que Elias está deixando. Porque, irmãos, não é algo sério. O que nós vemos hoje, irmãos, é o que? O que nós vemos hoje é uma cegueira espiritual imensa. Uma cegueira espiritual imensa. Porque, irmão, não é falar e ficar quieto. Achar que se está transgredindo a palavra, se está ferindo o que está aqui dentro, irmão, nós temos que apontar. Mas eu te digo uma coisa, como vamos apontar sem conhecer? Como vamos apontar sem ter um relacionamento? Você consegue entender um pouco além disso? Irmão, naquele tempo não tinha Bíblia. Naquele tempo não tinha palavra. O que eles tinham como referência? O exemplo. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Então não tinha isso aqui como manual de vida. O que tinha? Tinha o exemplo. Então, aonde, irmãos, o que Deus estava querendo dizer? Eu vejo assim, o que Deus estava querendo mostrar através disso, desses atos, desses lugares, não é só para trazer a memória de Eliseu, ou para fazer a memória de Eliseu não ser esquecida por ele, não. Deus estava querendo afirmar os passos também de Eliseu. Então assim, olha, você está vendo esses lugares que você está passando? Eu vou firmar os passos. E todos os profetas que estavam ali, da faculdade de profeta que eles estavam ali, eles também terão que reconhecer que o mesmo Espírito, o mesmo Deus que trabalhou na vida de Elias, é o mesmo Deus que vai trabalhar na vida de Eliseu. Irmão, sabe o que eu quero dizer? Você é uma cópia daqueles Você é uma mini cópia daquele que te discipulou. Mas o que eu vejo hoje também, o que me chama a atenção e me deixa muito preocupado, que hoje tem muitas pessoas, irmãos, com déficit muito grande de discipulado. Quando você não teve uma base, você não teve um referencial, você não teve alguém que te ajudasse a crescer espiritualmente, a amadurecer espiritualmente, você começa a ser um crente, você começa a entrar por um lado do que? Você começa a fechar a sua mente. Você começa a fechar a sua mente e para entrar algo novo fica difícil. Por quê? Porque a gente fica limitado, pastor Edson. A gente fica limitado no entendimento e na compreensão de quem é Deus.
Então o erro está na onde? O erro está na base. Se eu não tiver uma coisa, irmão, que Eliseu teve, e Elias teve muito, humildade de dizer assim: olha, eu vou até aqui, sabe o que eu vejo, irmão? Aqui, eu vou ser sincero com os irmãos, a gente aqui hoje está hoje a gente está aqui nessa aula, o que eu vejo assim, o que falta, aqui não tinha orgulho, pastor Edson, não tinha orgulho, irmã Marina, não tinha orgulho, ô Manuel, não tinha orgulho, não tinha presunção, entendeu? Não tinha aquele, porque eu sou o profeta e você é o profeta menor. Não tinha. Por que não tinha? Porque os dois sabiam. Os dois irmãos, é uma visão que se você começar a analisar, você tinha certeza que os dois sabiam o chamado um do outro. Quando você, por isso que eu digo lá no começo, quando você tem convicção do seu chamado e você sabe quem é você perante Deus, irmão, pode vir o maior pregador que vocês conhecem, o mais famoso que você conhece, a pessoa mais erudita que você conhece, porque você sabe quem é você. Essa convicção que falta hoje, porque quando sai da minha área de conforto, quando sai daquilo que não pertence a mim, o que acontece? Espanta. Por quê? Porque é algo que se chama orgulho. Irmão, nós vamos estudar lá na frente sobre a pior coisa que estraga ministérios na vida da pessoa. O que estraga muitos ministérios hoje é o tal do orgulho. Por quê? Porque eu não aceito que fulano sabe mais do que eu. Mas será que você teve o mesmo tempo de dedicação? Será que você teve o mesmo tempo de comunhão? Será que você andou no mesmo passo que ele andou? Porque, olha só, Elias caminhava. O que ele falou? Ó, fica aqui. Mas o que Eliseu disse? Não, eu vou te seguir. Aonde você for, eu vou. E eu ainda mais. Quando você for partir, eu quero a sua capa. Eu deixo a minha capa. Eu quero também o que você tem. Irmão, isso não é presunção. Não é presunção você falar assim: nossa, eu quero ter a vida espiritual daquele irmão, eu quero crescer igual ele tem, conhecimento de graça, em sabedoria. Não, irmão. Mas hoje, o que acontece? O que acaba dividindo hoje a linha de raciocínio é isso. Por isso, irmão, que Deus não trabalha muito mais em pregação. Às vezes a gente morre de pregar, morre de falar, morre de vai falar. Mas por quê? Porque falta isso. A pregação não é para o pastor Edson. A pregação, Manuel, não é para você. A pregação não é para afrontar você, atacar você. Entendeu? Ela tem que te confrontar, mas não te atacar. Eu não posso subir ali, né? Estou usando esse termo de pregação, não estou referindo a ninguém, só quero usar os dois, porque os dois tinham atos proféticos na sua vida. E você não viu nenhuma maneira os dois sendo privilegiados por pregar a verdade. Você vê os dois passando por momentos da forma que eles falaram, passando por circunstâncias de dificuldade também. Elias principalmente. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Então, o que quebra isso, essa unidade? Essa linha de pensamento egoísta que foi implantada. Mas irmãos, nós vamos ver lá na frente. Sabe por que isso aconteceu? Porque houve muita mistura. Houve muita comida, houve como vai dizer lá de Eliseu, os filhos dos profetas foram pegando aquelas ervas naninhas, foram pegando e foram fazendo o que? Misturando. Misturaram aquela erva e fizeram um sopão. Quando foram comer, descobriram que tinha o que? Veneno na comida. Irmão, o grande problema hoje, irmão, que acontece muito, são muitas linhas de pensamentos diferentes. Estão esquecendo da única linha de pensamento que se deve ter, que é o que? A palavra de Deus. Aí o que acontece? Porque tá errado, tá isso, tá aqui. Mas irmão, você não vê isso na vida dos profetas de Deus. Você vê o que eles pregam a palavra. Você quer ver Deus te usar? Não sei se está filmando ainda, mas você quer ver Deus te usar? Prega a palavra. Pregue a palavra. Prega a palavra dentro e fora de tempo. Pronto. Não precisa de mais nada.
e ter uma vida pautada com Deus, irmãos. Ter uma vida pautada com Deus, mas vamos lá que é isso aí, que vamos passar o tempo aqui. Então, deixa eu ver se eu não pulei. Então a síntese do texto diz assim, todo início tem um fim. Termina a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas, é um alvo a ser alcançado. Lembra que eu falei? Então, para vocês, irmãos, então assim, pensa nisso. Manuel, como você quer terminar a sua carreira? Não quero que você fale, eu quero que você pense, tá? Como você quer terminar a sua carreira? Você está entendendo? Ao mesmo tempo que você pensa como que você quer terminar a sua carreira, você tem que pensar assim, o que eu preciso fazer para chegar lá? Entendeu? Pensa nisso. Não quero que você fale aqui, mas eu quero que você pense, como eu quero terminar? E o que eu preciso fazer para mim chegar lá? Aí você vai entender o mesmo pensamento de Eliseu, o mesmo pensamento de Elias, né? Então vamos lá. O pedido ousado de Eliseu, a fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias num redemoinho aos céus, ele mandou o profeta fazer uma viagem de cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei durante a viagem. Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele recusou, né? Está lá em 2 Reis, capítulo 2, 1 ao 6. Mas para Eliseu era uma honra servir. Olha só, servir, irmão. Ou coisa difícil. Servir, irmão. Difícil. É difícil porque servir é renúncia. Servir, irmão, é fácil você servir algo que você sabe que vai te beneficiar. É fácil você fazer algo que você, nossa, se eu fizer isso aqui eu vou galgar ali. Isso é presunção. É isso que Deus não gosta. Deus, irmão, Deus, eu fico analisando, eu fico pensando, Deus, por quê? Deus pega a pessoa e fala assim, eu vou te colocar neste lugar aqui. Vai ser tudo contra aquilo que você pensa, mas eu vou mostrar para você o que eu quero. Aí Deus começa a trabalhar. Aí Deus vai começar a fazer o quê? Vai moldar quem? Você. Aí Deus vai moldar quem? Você. Entendeu? Deus vai colocar sentimentos novos dentro de você que você nem imaginava que você tinha. Deus vai te colocar um senso que falta muito hoje, senso de realidade. Irmão, nós estamos vivendo uma forma de pensar que está limitada. Mas quando você começa a entender que você está aqui porque Deus quer, não é porque você quer, Deus te colocou aqui porque o que Ele tem com você ainda é aqui, entendeu? Aí você fala assim, mas aí começa, né, aquele negócio assim que a gente fala, mas o espírito de criança dentro da gente. Mas Deus, por quê, né? O que está acontecendo? Por que o Senhor quer? Aí Deus fala assim, apenas faz o que eu te mandei. Você vai entender com o tempo. Aí você vai começar a estudar a palavra, você vai orando, aí você vai vendo o que Deus vai revelando para você. Você fala assim, nossa, eu pensava assim, mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Irmão, servir quando tudo é favorável para você é bom. Eu quero ver você servir quando virarem as costas para você, não gostarem da sua pregação, não gostarem do seu louvor, não gostar da forma que você adora, não gostar do jeito que você é. Irmão, eu tenho uma experiência que para mim foi marcante. Tinha um amigo meu que ele sempre falava assim, né? Ele era assim, irmão, ele era chato. Ele era um crente, nossa. E assim, ele era um crente assim chato. O que os irmãos faziam? Eu não gostava dele. Ele ia orar na igreja, os irmãos tiravam o banco. Tirava o banco para ele de quem estava sentado e mudava do lugar, sabe? Mas ele era crente, ele era chato. Ele lá continuava orando, ele pegava as oportunidades, irmão. Ele falava assim, mas estou passando por isso aqui, né? Mas eu nunca vou desistir, eu não desisto. Irmão, ele não desistiu. Hoje ele é um grande pastor. Ele é um dos pastores mais chatos que eu conheço. Mas se você for ver a igreja dele,
A igreja é pautada na palavra. A igreja é uma igreja disciplinada. Entendeu? Por quê? Ele foi uma referência. Ele é uma referência até hoje na cidade dele. Porque ele teve uma referência lá atrás. Porque ele foi servo. Ele foi servo de orelha furada. Ele foi servo. E o que Deus quer de mim, principalmente, e de você aí, que nós venhamos aprender a ser servo. Não quando tudo está bem, conspirando a nosso favor. Quando tudo está contra nós. Tudo está contra a nossa forma de pensar. Mas vamos lá, né? Então, Eliseu ali começou seu ministério, para isso, né? Como nós já falou, para Eliseu era uma honra servir a quem é Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Ô, irmão, aí você pensa comigo, né? Aqui, servir Elias, pensa, servir Elias, olha o referencial que era Elias. Você já parou para analisar? Servir, rapaz, imaginou Deus trazer alguém que você fala, é um referencial seu, aí fala assim, agora você vai caminhar com esse irmão aqui, você vai aprender as orações, tudo do jeito que ele faz. Irmão, é maravilhoso seguindo Elias. Mas, irmãos, hoje é difícil encontrar Elias na terra. Mas eu quero dizer para você, irmão, que Deus quer transformar você. Deus quer me transformar. Para quê? Para que a gente seja um referencial para essa nação, para esse povo. E vai começar na onde? Vai começar aqui, né? Vai começar na onde? No deserto. Vai começar aqui o referencial, né? Vai começar aqui e nós chegaremos lá, nós iremos vencer. Então, o que acontece, irmão? 2. Ele vai lá e pede, porque no momento que Deus vai levantar Elias, ele fala assim, já que, eu parafraseando o texto para os irmãos entenderem, né? Então, já que vai subir, já que vai acontecer, né? Ele falou assim, fica olhando, você quer coisa difícil, você pede. Olha só, para os irmãos entenderem, igual assim, aqui vamos lá, capítulo 2, versículo número 9. Sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, olha, irmão, coisa difícil o que? Pedistes. Sabe o que ele está querendo dizer? Você tem certeza que isso que você quer? Você sabe que, irmãos, toda bênção, tudo aquilo que você pede, ela vira o que? Uma responsabilidade. No âmbito espiritual principalmente. Quando você, no âmbito humano também, quando você tem filho, você tem que tratar, você tem que cuidar, né? Agora você imagina ele pedindo o quê? Pedindo para Elias aquilo que Elias tinha na vida dele, a porção dobrada na vida de Eliseu. Irmãos, se a gente for ver, se os irmãos puderem abrir lá em Deuteronômio, capítulo 21, Deuteronômio, isso, Deuteronômio, capítulo 21, 21, do 15, diz assim: quando um homem tiver duas mulheres, que é quem ama, e a outra quem despreza, amará a desprezada que lhe der filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que o dia em que fizer herdar os seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho que ama, preferindo o filho da desprezada, que é o primogênito, mas o filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele que é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. O que estava acontecendo aqui? Elias estava pronto para subir para o céu.
que ele fala, olha, eu quero essa porção dobrada, tá querendo que a primogenitura de Elias. Você, já que você é meu pai, pai na fé, irmão. Irmão, esse termo pai na fé, né? Eu nunca vi usar de tanta forma esse termo pai na fé. E nós começamos a ver que Eliseu, antes de subir, que ele fala, olha, nas entrelinhas, eu quero o que você tem. Eu quero essa unção que você tem, essa graça que você tem, que é duas coisas importantes, Deus, e fidelidade. Pronto, não precisa de mais nada. Se a gente tiver isso na nossa vida, você pode ter certeza que as coisas acontecerão. Você está entendendo? O milagre vai acontecer. Deus vai trabalhar. As portas espirituais vão se abrir, como abriu para Elias. Então assim, essa porção dobrada nada mais era do que aquilo que era a primogenitura. É para ser filho, receber. O que aconteceu, irmãos? Elias vai lá, como diz a palavra do Senhor, lança, e sucedeu que indo ele andando e falando, né? Eis que os carros, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou, e um do outro. Elias subiu ao céu, num redemoinho, irmãos. E que vendo Elias, clamou dizendo, Pai, Pai, vendo aquele momento do carro subindo, e também levou a capa de Elias, que dele caíra, voltando-se para a margem do rio Jordão, tomou a capa de Elias, que ele caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias, quando feriu as águas, e eles dividiram de um ao lado, de outro, e Eliseu passou. Irmãos, você começar a acompanhar e ver, você vê o que? Que aqui Deus começa a mostrar para as pessoas que estavam ali, para os profetas, até para o próprio Eliseu, que aquilo que ele tinha, né? A capa só era apenas uma capa, mas o mais importante, o que vinha era algo espiritual. Era algo espiritual que precisava ser manifestado naquele momento, e começou a ser manifestado naquele momento através de quem? Da vida dele. Mas irmãos, isso aqui não começou aqui. Começou lá atrás, quando ele chamou a sua família. Por isso que eu digo para você, do peso, da alegria de servir. O que ele fez? Ele tinha 2 juntas de bois. Falou assim, já que eu vou chamar para o ministério, eu vou queimar uma carne aqui, vou me despedir, e eu vou nessa caminhada. Foi o que ele fez. Por quê? Ele não serviu por obrigação, ele serviu por alegria, convicção. Ele serviu por convicção. Irmão, tudo que você faz, por isso que eu digo, aquilo que você faz na convicção é diferente quando você faz no emocionalismo. Você vê? Hoje muitos estão por emoção, não por convicção. Porque quando você tem convicção, você sabe que vai vir pedrada, você sabe que você vai ter que enfrentar a pior luta que tem. A pior luta não é o irmão, a pior luta é você mesmo. É a sua vontade, a sua carne, o seu querer, o seu não servir, né? E você vê que Eliseu, isso que está acontecendo, esse chamado na vida dele, esse processo que ocorreu com ele, né? Você vê a afirmação de Deus na vida dele, através dos profetas, para mostrar que o mesmo Espírito que estava em Elias, era o mesmo Deus que estava trabalhando na vida dele. A progressividade do chamado. Você está entendendo? Como eu disse da primeira vez, se Deus te chamou para uma grande obra, se você tem essa convicção que foi Deus que te chamou realmente para isso, irmão, Deus vai começar o quê? Mostrar para você. Mas é um processo. É um processo, uma paciência que hoje muitos já não tem. Porque o mediatismo, a ideia do já está prevalecendo. Se não for assim, se não for da forma que eu for, e se Deus quiser mudar? E se Deus quiser trabalhar? E se Deus quiser confrontar? O que vai fazer? Entendeu? Porque nós queremos as coisas perfeitas. Porque nós temos essa imagem de perfeição. Não, porque um homem, para ser um homem de Deus, tem que ser perfeito. Mas se Deus quiser mudar, se Deus quiser trabalhar dentro dele aquilo que ele não é capaz sozinho, nós temos que ter essa percepção também. Porque nós olhamos para a palavra, nós vemos tudo perfeito. Mas e o processo que foi feito na vida de Elias, na vida de Eliseu? Porque essa convicção que Elias tinha, se você for ver dentro da vida de Eliseu começou a ter, quando ele teve essa convicção? Quando ele começou a andar com Elias. Elias foi mentor dele.
Falou assim: rapaz, se esse cara chegou, se esse cara conseguiu, eu também vou conseguir. Se esse cara alcançou, eu também vou alcançar. E foi o que foi feito, né? E foi o que foi realizado. Por isso que ele pediu a porção dobrada, né? Então, assim, eu quero adiantar até por causa do horário, mas nós vamos ver também aqui no 3 que essa comunhão que os dois tinham, a gente já falou também. E quando ele toma a capa ali, não era apenas só uma herança, irmãos. Não era apenas só um milagre que foi feito até então, mas foi o que? Um relacionamento ali, uma admiração que ele teve, que foi algo, antecedeu que algo, uma herança espiritual. Vou fazer uma pergunta para você: quem foi e qual a herança espiritual que você teve? Quem foi o teu mentor? Volta lá, quando você aceitou Jesus, quem que te discipulou, quem foi o seu mentor? Isso é a herança espiritual. Aí eu te faço uma pergunta: o que nós vamos deixar? Qual que é o pensamento que nós vamos deixar? Não só para os nossos filhos, mas para os novos convertidos, para aqueles que vão chegar. Qual que é a herança espiritual que nós temos, irmãos? Olha a herança espiritual que Elias deixou para Eliseu. Foi algo transcendente, não foi só apenas uma capa. E o que ele fez? Ele deixou a mão do seu orgulho, da sua presunção, e seguiu a convicção que Eliseu teve. Mas, irmãos, eu já quero terminar por aqui, porque até por causa do horário. Mas o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de capa, mas o modo de viver, sua virtude e comportamento. O exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuinamente imitadores de Cristo. Não apenas isso, precisamos também ser exemplos para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações.